Irmãos queridos, é mais uma oportunidade que temos agasalhado, ofertada pelo alto, para que a gente certifique-se se está no rumo certo. Porque nós temos um encontro marcado. E este encontro fala-nos de termos a essência do nosso propósito. Nós temos um encontro marcado com Jesus. Jesus, queridos irmãos, é o nosso amanhã. É o nosso amanhã no sentido de brotarem as flores no jardim de nossas almas. Jesus se apresenta como a nossa realidade futura. Mas para que esse amanhã chegue, é necessário semearmos no hoje. Nós temos a necessidade deste encontro enquanto nos deslocamos, ou em outras palavras, enquanto ainda estamos na carne. Porque o manto físico, o invólucro carnal, ele dificulta a percepção mais lúcida do grande fanal existencial, do grande propósito de aqui estarmos. Para o povo da Bíblia, existe um propósito nesse final, que nós poderemos denominá-lo de inúmeras formas: plenitude, o reino de Deus, o Canaã. Existe este propósito, só que nós nos desviamos. Mas todos nós, antes do mergulho na carne, temos um projeto. E neste projeto, onde os orientadores, os espíritos amigos, vão nos traçar um roteiro. Esse roteiro é flexível, de acordo com o exercício do livre-arbítrio, e é comum aqueles que já estão mais despertos rogarem algumas referências para não se perderem. Essas referências, se fizéssemos uma analogia onde o cenário, a vida é o oceano, às vezes encrespado, e cada consciência é uma nau, uma pequena embarcação, para que não nos percamos quando por vezes o mar se agitar mais. Nós receberemos as âncoras. Teremos também as âncoras. Elas servirão para que nas tempestades, os ventos furiosos, as grandes vagas, não lance a nossa nau nos arrecifes, nos rochedos e nos espatifemos. A fé é como a vela
que se infla com o vento e impulsiona a nossa nau. Por isso que aqueles que têm fé, no momento difícil, se tornam referência. Mas nós poderíamos dizer que essas âncoras, que esses instrumentos, Jesus chama de cruzes. Porque as dificuldades do cotidiano, que nós queremos, em uma sociedade imediatista, nos distanciarmos, são as âncoras para não nos perdermos, as bússolas que nos guiam. Nós temos um encontro marcado. Esse encontro nos fala se estamos no rumo certo. Mas é necessário que exista um silêncio para que nós escutemos a voz do Cristo. Tem um monge budista, ele é vietnamita, Thich Nhat Hanh, e ele tem um livro chamado Silêncio. E ele vai nos falar do poder da quietude na sociedade dos nossos dias tão barulhentas. Porque nós caminhamos e estamos num momento em que o mundo está muito aturdido. E se não tiver um silêncio em nossa alma, nós não escutaremos ou não reconheceremos a voz do pastor. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tem uma frase, e nós vamos tirar do contexto, mas cabe nos nossos dias, porque são palavras devidamente inspiradas, são palavras do alto. É uma frase diminuta, mas que repercute no átrio de nosso ser. Porque ali Lucas diz, e os que escutaram foram batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, queridos irmãos, que não estamos falando do batismo, da unção da água. Estamos falando daqueles que escutaram e se predispuseram a seguir os caminhos estreitos. E neste propósito, começaram a se alhear ao barulho do mundo, para que a voz suave do pastor, audível no espírito, guie os nossos passos para que não nos percamos. Porque Jesus, ele nos disse, eu não vim para semear a paz. Eu vim para atear o fogo. E tenho pressa para que o mundo comece a arder. Ah, meus irmãos, há uma necessidade do silêncio para mergulharmos mais profundamente nessas águas cálidas
que a gente, descendente ao Espírito, o Cristo, não veio semear a guerra no mundo, mas Jesus veio tocar a cada alma com a luz da verdade, que extingue as sombras, que queima o joio, para que o trigo promane, para que as árvores frutíferas subam altaneiras. Olha, queridos irmãos, quantas dificuldades. Porque se há um desiderato, um propósito desta conquista do reino de Deus, onde o final é por demais importante, nós perceberemos que muitas vezes, na dor, nós nos aproximamos mais do Cristo. Mas há uma necessidade de nos prepararmos para este encontro. Eu vou convidá-los a voltarmos à adolescência e sentarmos nas poltronas daqueles dias, onde talvez não tivesse tantos detalhes que sugerissem a leitura, mas que a leitura era efetivada, porque nos dias atuais nós compramos todos os apetrechos para fazermos um canto para a leitura, só não dispomos de tempo para ler. E antigamente, talvez na ausência dos recursos eletroeletrônicos, o tronco de uma árvore, em sua sombra majestosa, no silêncio do campo, onde o barulho era menor, o cântico lirial saíssem das letras e impressionavam a tela do Espírito. E eu os convido à leitura de um opúsculo, a nos lembrar da fragrância dos pequenos frascos. É o Pequeno Príncipe. Esta obra magistral de Antoine de Saint-Exupéry. Naquele diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, onde a raposa diz assim: se soubermos que o nosso encontro será às 4 horas, desde as 15, desde as 3 horas da tarde, eu já serei feliz. É importante que eu saiba deste encontro, porque este encontro pede ritos. E o Pequeno Príncipe lhe pergunta: o que são os ritos? E nós temos ritos. Temos ritos sociais. Temos ritos à mesa. Nós nos preparamos. Quando vamos sair, o combinar das cores das roupas, o perfume da ocasião, mais discreto, mais forte, a maquiagem, o tamanho do salto, a cor da gravata. Eu não sei se vocês perceberam
que a grande maioria dos nossos ritos eram para eventos exteriores. Com o advento da pandemia, nós começamos a ter ritos para a nossa casa. O rito na interiorização das nossas acomodações, sob pena de trazermos o vírus para dentro de nós. Então começamos a ser mais cuidadosos com o nosso asseio, o lavar as mãos com maior cuidado, onde tivemos que ter uma referência de tempo. O álcool, o lavar do alimento antes da ingestão, a cautela com quem nos aproximamos. O encontro com Jesus pede ritos, ritos interiores, porque na simbologia nós precisamos entender que estávamos muito preocupados com as aparências e havia uma pobreza interior. Eu não sei se vocês perceberam que eu coloquei o verbo no pretérito. Havia. No sentido de que existia e que nos nossos anseios, as dores desses dias servirão para que nós agora, acolhidos pela necessidade da vida interior, comecemos a fazer essa higienização íntima, preparar o que há de melhor. Porque quando nós temos uma visita, e essa visita é importante, seja qual for o cômodo que venha se dar, nós o preparamos. A melhor refeição, ainda que singela, mais apetitosa. Os detalhes da mesa, ou se na sala, ou se na varanda. Nós teremos a oportunidade deste encontro com Jesus. E Ele dar-se-á em qualquer ambiente físico. Porque o encontro nas reentrâncias do ser, se nós tivermos a capacidade de reconhecer a voz do pastor. Porque em uma das parábolas de Jesus, ele vem nos dizer, logo no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele é a porta das ovelhas, do redil. E deixa eu trazer o cenário. Nós estávamos diante de um povo seminômade no que concerne o deslocar do rebanho. A terra não era de propriedade absoluta, então se tinha os locais, perdoe-nos, dos pastos, da água, e na região árida, o sol é inclemente durante o dia e à noite a temperatura cai, se intensifica o frio. E se construíam redis, ambientes que acolhiam as ovelhas e se aproveitavam de reentrâncias naturais nas pedras, colocavam outras pedras, deixando somente um portal.
Ali não somente combateria o frio, que viria forte, onde as ovelhas de lã, uma junto à outra, se aquecia, como também protegia dos predadores. Nas pequenas paredes, para fechar mais a proteção, se colocavam arbustos espinhosos, muito natural, os espinhos nas regiões áridas, que é uma proteção natural das plantas com relação a perder a umidade. E no portal ficava-se o pastor, que forrava-se um manto ou montava sua cama, porque a cama nada mais era de que a pele, o couro. E ele ali se deitava. E se alguém quisesse chegar ao redil, tinha que pular o muro. Porque pelo portal, só com a anuência do pastor. E ele conduziria as ovelhas para o ambiente do pasto. E ele conhece as ovelhas pelo nome. Pelo nome. E ele chama a ovelha. E ainda hoje se tem essa prática. Por isso que aqueles que já visitaram a região do antigo Oriente Antigo, atual Oriente Médio, vão encontrar as ovelhas em torno do pastor. E narra-se que é comum o pastor pegar uma ovelha, quebrar-lhe a pata e logo depois ele mesmo improvisar uma tala. E narram que certa feita um grupo de turistas, vendo esta prática, ficaram indignados e foram perguntar ao guia por que ele fazia aquilo. E o guia explicou-lhe que normalmente essas ovelhas são aquelas ovelhas distraídas, que não escutam a voz do pastor chamando, e além de correrem grandes riscos, se aproximando de abismos, de animais peçonhentos, às vezes são atraídos por outras vozes, nunca estão perto do rebanho. Então, quando ele quebra a pata e coloca uma tala, cria dificuldade para ela se distanciar. E ela procura agora ficar próxima ao rebanho para não se perder. Porque a condição instintiva pede para que ela fique perto do rebanho, que ela vai estar protegida. E aí, perto do rebanho, ela deixa de ser distraída e começa a escutar mais profundamente a voz do pastor. É por isso que nós vamos encontrar a dor como recurso divino para despertar o viajor distraído, o caminheiro aturdido com o barulho do mundo e como o barulho dos nossos dias tem se intensificado. Esse monge budista a que eu falava, neste livro Silêncio, ele que se encontra no interior da França, ele diz que tem uma prática muito simples. Quando eles estão dialogando, se confabulando, eles conversam e dão atenção. Mas se estiverem em qualquer outra prática, a podar plantas,
a orar, a ajeitar o jardim, a lavar. Um não conversa com o outro, para que a atenção seja plena no que está fazendo, para que naquele momento se faça um silêncio e tenha-se na acústica da alma a voz do eterno, a voz do divino. E como nós temos nos distraído e não reconhecemos a voz do pastor e temos seguido falsos líderes, a condição de cristãos, criamos ídolos e nos esquecemos que a tradição judaica cristã combate ídolos. Jesus asseverava que todas as glórias deveriam ser reverenciadas a Deus nosso Pai. Sequer aceita ser chamado de bom. O Mestre ele nos fala da necessidade do caminhar de forma equilibrada para darmos glória ao Pai. Se formos perceber sobre este enfoque, Abraão é convidado pelo alto a sacrificar o seu novo ídolo, Isaque, o seu filho. E nós criamos ídolos. E os ídolos são homens, muitas vezes mais perdidos do que nós mesmos. E como se faz necessário esses ritos? E como, por vezes, a âncora nos impede de irmos lá fora para que no silêncio nós percebamos mais profundamente. Porque ali encontraremos Deus machuca quem ama e chicoteia aquele que tem por filho. São caminhos estreitos para que não nos percamos. Temos que ter esses ritos, porque a qualquer hora, vem-nos a visita. Nós não sabemos. Então temos que estar preparados, com mais silêncio para escutarmos o nosso nome, com os ambientes que constituem a nossa alma, devidamente preparado para acomodá-lo. Porque nós temos nos equivocado. Neio Lúcio, um espírito muito conhecido por nós espíritas, ele se encontra presente no romance 50 anos depois, também se encontra presente no livro Renúncia, romances de Emmanuel, e ele tem um livro, Jesus no Lar. Ali ele narra que Pedro, depois da partida do Cristo, ele quer se entregar mais ao trabalho e prepara a sua diminuta casa para receber Jesus. E a alvorada ainda nem chegara, nos narra Neio Lúcio. E ele em oração dizia: Senhor, a minha casa quer te servir. Passe aqui, Senhor, que eu preciso do contato contigo. Eu preciso te recepcionar na minha casa. E minha casa estará de portas abertas. E ainda
nos primeiros raios solares, um irmão fugitivo pelos crimes de roubo pede agasalho para reflexionar em seu comportamento, e Pedro enxota que ali não era casa. Mais adiante, não tem passado muito tempo, e uma mulher dita de má vida lhe pede guarida porque estava cansada. E ele disse que a casa não poderia se macular com sua presença. Mal ela se afasta, e um criminoso vinculado aos sicários pede proteção porque estava sendo perseguido. E ele disse que seu lar tinha sido voltado para o Cristo e não poderia se tornar num covil a acolher aqueles que não agasalhavam a lei. E o resto do dia se passa em silêncio. E ele que na oração escutar a voz de Jesus dizendo que o visitaria, quando a noite lhe chega, ele então clama ao alto dizendo: Senhor, dissestes que me visitaria e não o fizestes. E Jesus lhe responde na acústica da alma: em verdade, Pedro, eu te visitei por 3 vezes e me enxotastes. O ladrão, a mulher de má vida, o criminoso. E nós temos que estar aptos a percebermos as dores dos outros, porque é um convite de Jesus. Quando nós temos o silêncio para percebermos o outro, é o Cristo que nos fala para auxiliarmos, ou se apresenta para nós em nosso coração empedernido, como se Ele assim o fosse, para quem sabe talvez a visualizarmos o Mestre. Nos predisponhamos a atendê-lo. Na balbúrdia dos nossos dias, nós queremos a ausência de tudo que nos constrange, porque no imediatismo e na celeridade do prazer, nós queremos somente aquilo que realce o nosso corpo, as nossas metas óbvias, quantitativas. E porque o propósito existencial não é este, a nossa vida será interrompida. Porque quando nós clamamos, ainda nas esferas espirituais, mergulhado nas sombras, nutrida pelos nossos desalinhos, ajoelhados, a exemplificar uma humildade que normalmente nós não temos, no palco da vaidade, da projeção do ego, tão comum nos nossos dias. Mas ali despidos, onde o nosso caminhar estruturou o nosso padrão mental, onde fomos trasladados pela morte, pelo tom do nosso mundo íntimo, clamamos. E quando arrebanhados no acréscimo de misericórdia de Deus, e nos preparamos para o novo mergulho na carne, ó Senhor, então falamos. É tão comum nos perdermos. Nos dê âncoras. Nos dê diretrizes para que não nos percamos. E as vozes ressoam. As luzes das religiões. As religiões, elas iluminam o espírito, já que o conhecimento luariza o intelecto. Mas, Senhor, nem sempre nós abrimos as portas de nossa alma para recebermos as Tuas luzes.
Muitas vezes seguimos o religioso e não estruturamos a vivência da religião. Nos der âncora. E por quê? O plano espiritual minudencia a presença de Deus. Cada viandante, cada aluno matriculado tem a sua diretriz específica diante da sua trajetória de equívocos. A mulher de ontem, leviana, distraída pelo rumor, pela algaravia das festividades insanas. Logo, na adolescência, ou no início da juventude, tem a gestação, que em verdade será âncora para que não se perca. Terá a oportunidade na responsabilidade com a maternidade, com o filho que clamará atenção. E se porventura grandes são os seus equívocos, se ela é de fácil dominação muitas vezes, nem sequer a companhia do pai, do companheiro, elaborará sozinha, na dificuldade de estruturar, de direcionar. E essa gestação será, antes de tudo, a âncora para que ela não reviva os erros. E quantas vezes não corta a âncora a partir do aborto? Imagine um balão sem os pesos ou sem a direção ao labor dos ventos, dos modismos dos nossos dias. A doença pertinaz, a dificuldade financeira, o arrimo de família, e que nós fazemos comparações da felicidade fictícia, das festividades, dos corpos a desfilarem entre formas e roupas, e as lágrimas que pautam os aparentes excluídos. E não entendemos que o alto nos dá as diretrizes para que não nos percamos, com um propósito maior. Estabelecermos, objetivarmos a construção do reino divino em nós. Nos permitamos perceber que o Cristo, identificando as dificuldades que adviriam com o avanço, com o progresso, trouxe-nos a doutrina dos Espíritos. E a doutrina espírita, na voz maviosa dos guias da imortalidade, não traz a exclusividade da verdade, mas falar-nos-á da caridade. Porque a caridade, queridos irmãos, é o recurso de centrarmos o propósito existencial em servir, em amoedar na alma a condição de auxiliarmos aqueles que pedirão ao longo do teu trâmite. Eis porque, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar
dos muitos chamados e poucos os escolhidos, onde ali teremos a orientação de que não basta dizer Senhor, Senhor, que a árvore tem que apresentar bons frutos. Como os pequenos gestos vão tendo significação e vão capacitando o mundo íntimo para que um dia se assente no trono de nossa alma o pastor. Estamos falando de uma alegoria, de uma analogia, porque em verdade este sentar é quando nós não teremos mais o ego. Nas palavras de Paulo, não sou eu mais vivo, mas Jesus que vive em mim. Essa felicidade é atemporal. Porque na sociedade em que nos encontramos, a busca da evidência social e da riqueza. E quando nós identificamos a busca pelo ter, a gente se permite perguntar: será, queridos irmãos, que temos escutado o Cristo, que conseguimos estudar com os valores do sentimento os seus ensinos? Se estamos escutando as vozes do Mestre ou as vozes do mundo, será que temos escutado o pastor correto? Ou tão distantes do rebanho que temos escutado as falsas vozes dos pseudos pastores? Porque dentro das dificuldades dos nossos dias, o maior óbice à instituição desse reino em nossa alma é o dinheiro. E Jesus, ele nos diz, é mais fácil um camelo, uma grossa corda, entrar no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino de Deus. Porque vai exigir. Então, espíritos se preparam profundamente. Há um preparo muito maior dos espíritos que na carne vão lidar com a riqueza, de que aqueles que vão trabalhar na pobreza. Porque a pobreza, ela exige a humildade para a sobrevivência. Ela exige. Mas o rico, em uma sociedade que quer ocupar o seu lugar e não consegue, e passa assim a bajulá-lo, ficando mais difícil ele perceber os erros. E ou a gente não escutou as orientações do Cristo, ou a gente se preparou. Porque muitos veem a carne e não poderiam lidar com o dinheiro farto e criam mecanismos transgredindo a lei dos homens, se endividando ainda mais. E porque não estavam preparados, não houve esse preparo, e isso fala do seu ontem, onde faliram, se evadem da lei e mais se endividam para adquirir, e de posse tombam nos abismos mais profundos. E isso também nós teremos no poder. Nós também teremos esse mesmo erro na beleza. Nós teremos no intelecto. Tendes cuidado quando objetivares algo e não conseguir. Aceita, resigna-te e procura ser feliz nas dificuldades que te envolvem, criando teu mundo íntimo favorável a escutar o tom de Jesus. E quantas vezes a beleza, o poder, o dinheiro não nos leva a erros tão profundos. Mas se isso ocorreu contigo, ainda aí não te desesperes. Correm Timbum é uma holandesa que ajudou judeus, sendo ela cristã, durante a Segunda Grande Guerra. E ela acolhe os judeus em fuga da Gestapo em sua casa. Mas olha, e ela sendo cristã diz que entende que o povo judeu
é o povo escolhido e quer servir a Deus, correndo risco. No meio do tumulto da guerra, ela escuta a voz divina e começa a proteger os judeus da perseguição nazista. Mas enquanto ela escuta essa voz, um homem acredita que ela está agindo errado e também, sendo holandês, a entrega. E ela, a irmã e o pai, que eram os únicos que restavam de sua família, vão presos. O pai morre num presídio, ainda na Holanda. Ela e a irmã são transferidas para um campo de concentração em Ravensbrück. Ela escreve um livro mais adiante chamado O Refúgio Secreto, que é transformado em um filme. A sua irmã Betsy morre no campo de concentração. Ela é a única que escapa da família. E a sua irmã, antes de morrer, lhe diz: não existe abismo tão profundo que o amor de Deus ainda não seja mais profundo para te buscar. Não importa o erro que tenha cometido. Estanca hoje e começa, ainda que sofreguidamente, a escalar. Procura a felicidade onde estás. Se predisponha a servir e siga. Porque o encontro divino dá-se-á. E nós não deveremos nos perder. Para isso Deus nos deu as ferramentas. São as cruzes, as dificuldades. O chefe intransigente. O marido difícil. O filho carcomido pela preguiça, pela indolência. Agasalhe os teus compromissos. Porque se a doutrina espírita nos elucida dizendo que as dores de hoje foram criadas por nós, neste ou em outro momento. Jesus nos diz que quem quiser seguir, quem quiser salvar a sua vida, mas esta vida a que Jesus se refere é a verdadeira vida, é o propósito de sedimentar o reino de Deus nos atos. Deverá perder a outra, a ilusória de uma sociedade que deambula e segui-lo. Irmãos queridos, nós temos um encontro marcado e precisamos efetivar a presença de Deus em nossa alma. Quem já se permitiu ler Paulo e Estevão de Emmanuel? Quando Paulo vai chegando da sua segunda visão, em companhia da sua segunda viagem, em companhia de Silas, que ele tem conhecimento, que ali perto de Cencreia está Áquila e Prisca, que são aqueles dois irmãos que ele convive no deserto de Palmira. E ele vai visitá-los, se abraçam e começam a falar das dores, das cicatrizes e das perseguições, como atestar os cursos intensivos de seguir a Jesus. As provas, cada dilaceração, o ambiente das lágrimas, as faces marcadas, mas os olhos que são espelhos da alma, a brilharem fulgurantes, dissipando as trevas da ignorância, para que os retardatários
que somos nós, possamos na noite dos nossos equívocos percebê-los e segui-los. Irmãos amados, por vezes, diante de um olhar equivocado da sociedade, de uma panorâmica, de uma selfie, onde as pessoas estampam sorrisos, corpos, cabelos, dentes branqueados, cobrem multidão de erros. E você olha para a sua realidade com tantas realidades e compromissos. Agradeças. Talvez em outro momento tu tenhas sido a ovelha que se desgarrava do rebanho e o pastor quebrou-lhe a perna e bota-lhe uma atadura para que não te percas. E para que na continuidade comeces a reconhecer a voz do pastor e as pseudos orientações não sejam mais por nós captadas. Eu me lembro que estava em uma orientação espiritual quando uma jovem entrou, 36 anos, nos diria mais adiante, empurrava uma cadeira de rodas. Ali, uma criança, 11, 12 anos de idade, com limitações nos membros, os olhos muito abertos, a boca aberta em um esgar contínuo, a baba escorria. E ela nos dizia: eu tento me manter querendo acreditar que Deus existe, mas eu tenho sofrido e não encontro respostas. Comecei a namorar tão jovem. E com mais de 6 anos de namoro decidimos casar. Poucos meses depois engravidei. O casamento ainda não tinha se consolidado. Ele então me abandonou. Eu trabalhava. O filho veio. Como você pode perceber, com tantas limitações. E por que você não sabe? Mas eu não posso me afastar dele um instante. Quando eu me afasto, ele começa a gritar. Mesmo as pessoas acreditando que ele não possa me ver. Eu me afasto e ele grita. Por conta disso, não pude mais trabalhar. Consequentemente, não pude mais namorar. Renovar a minha vida. Hoje estou com 36 anos. Ninguém pode tomar conta dele. E eu não posso dizer que em alguns momentos eu cheguei a pensar porque Deus não levava. Mas hoje eu também vejo que sou afeiçoada a Ele. O que eu devo fazer? Porque isso aconteceu. E o plano espiritual tem tantos recursos. E projetou-se em minha mente uma tela. E eu comecei a narrar o que tinha naquela tela. E ela como se vivesse. E eu a vi, fulgurante, em outro corpo, descendo de um carro. A sombrinha branca de um cabo longo, diminuta, como se fosse mais um apetrecho de vaidade. O grande vestido plinçado, um homem maduro, também descia do carro, de cavanhaque. A roupa escura,
se contrastando com a dela, aquela clara. As luvas à meia manga. E ela olhou discretamente naquela pequena praça com tantas flores, e um casal jovem conversava. E ela esgueirou o olhar por sobre o jovem. E começa o envolvimento. Ali nós descobrimos que o homem era um engenheiro e ela casara por interesse. E ele se deslocava para a cidade grande perto das obras e ela ficava sozinha e quase sempre arranjava um amante. Escolheu o jovem que era noivo e ele pedia para que ela tivesse cuidado com ele. Ele termina enamorado, acaba o noivado. E o marido, certo dia, volta e diz que vai embora. Iriam para outra cidade. E ela de imediato descarta. Ele entra em depressão profunda. A mãe o procura, dizendo que eu ajude. Ele pede somente que ela vá lá. E ela diz que é uma mulher casada e que não tem tempo para isso. O jovem não se permite, por conta da dor lancinante, se recuperar. E ela que não deu um minuto de atenção. Agora ele era ali o filho. Porque ele não vira, se emudecera, gritava de dor. Hoje ele era o que semeou, mas ela quem abrir os sucos. E Deus lhe dava a oportunidade para que ela de novo não se perdesse e resgatasse o passado. Quando acabei de narrar o quadro, ela em prantos dizia, eu não vi. Mas tudo o que dizias, eu sinto em mim. Deus nos dá recursos para resgatarmos o passado e não nos perdermos. Temos um encontro com o alto. Jesus não desperdiça. E ele fala dos pequenos óbulos. E ele nos fala da importância. Porque na parábola da dracma perdida, a mulher que para tudo para procurar aquela moeda que se perdera, somos nós. Ou na ovelha desgarrada, que o pastor coloca as ovelhas nos ombros e chama os amigos para contemplar, somos nós. Quando nos distanciamos, mas ainda há tempo de parar. Porque temos uma necessidade do convívio com o pastor. Jesus valoriza o grão de mostarda, o óbolo da viúva. Em 3 anos, nos deixa recursos para que não nos percamos. Nos permitamos escutar Jesus, para que sejamos batizados, para que tenhamos a marca do Cristo na alma. E se necessário forem as lágrimas para despertar a semente adormecida, que venha. Porque Jesus dizia, eu tenho pressa. A oportunidade é esta. Criemos ritos, a melhor roupa, os melhores pensamentos no mundo íntimo. Porque Jesus está nos teus pensamentos, no pedinte à porta, na flor que te convida a valorizar a natureza, no amigo que pede a compreensão. Jesus está te convidando e que tu possas se entregar. Oh Senhor, eu quero a tua companhia. Me deixa te perceber. Para que isso ocorra,
Talvez seja necessário eu sofrer. Mas se eu pudesse te entender, te agasalhar, sem que a dor necessariamente viesse a me dilacerar. Ah, Jesus, de antemão eu quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade doutrinária que nos concede, de perceber as luzes da imortalidade ainda estando na carne, de marcar os teus passos no meu espírito com as pérolas da caridade. Muito obrigado, Jesus, porque eu posso entender a perseguição, as dificuldades, porque a doutrina nos fala da reencarnação. E hoje eu entendo que os atos que antecederam este momento foram por nós praticados. E tu hoje balsamizas essas dificuldades quando tu me permites vivenciar a caridade. Seja na sopa, no pão, no agasalho, na oração. Seja no passe, na compreensão, no silêncio, na retidão. Ó Jesus querido, diante de todas as dificuldades, das minhas limitações que são tão lúcidas e tão claras, eu não posso deixar de agradecer pela oportunidade que tu me concedes de novo nascer, de novo estar na carne. Agora, com bem mais possibilidade do acerto, com as luzes do Espiritismo, que faz te sentir ao meu lado, mesmo diante das maiores dificuldades. Por tudo isso, muito obrigado. Muita paz para todos. Vamos agora ao passe e nós pedimos àqueles que estão em tratamento que abram o coração, que criem a melhor condição para que Jesus se instaure. Pedimos aos médiuns que se vinculem a Jesus, para que Jesus fermente os nossos pensamentos e eles sejam por Ele direcionados à condição de fármaco e de alento. Jesus, o roteiro do nosso deslocamento, quase sempre se dá contrário às minhas expectativas. Hoje, jungido a ti, eu não depereço. Eu agradeço, porque sendo a escolha do nosso roteiro feita por ti, invariavelmente chegarei aos teus braços. Só peço que me desculpes antecipadamente, se por inúmeras vezes chorarei. Pode chegar até o ponto de eu me rebelar à condição de criança que não é atendida em seus pleitos. Mas, Jesus, por mais que eu me inquiete e me angustie, por mais que eu clame, que eu peça, só atendo os rogos do meu espírito empedernido, quando se coadunarem com os teus. Eu costumo soltar-te as mãos, mas tu és o pastor que não desiste das tuas ovelhas. E por mais que eu me encontre
mergulhado nos precipícios dos meus erros. Vinde com tua luz e me resgate. Porque de uma coisa eu sei, sem ti eu nada sou. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.